Essa é a camisa Riviera, uma peça elegante, com recortes que valorizam o corpo e um design moderno, inspirado na alfaiataria francesa. Eu costurei a minha camisa em linho, por isso ela ficou mais estruturada e com esse ar sofisticado que eu amo. Mas eu também fiz ela em viscose, que deixa um caimento mais leve e delicado, o que mostra como esse molde se adapta ao seu estilo. O zíper destacável e os reguladores nas pontas trazem aquele toque contemporâneo e cheio de personalidade. Costurar essa peça é muito mais do que criar uma camisa, é viver o prazer de vestir algo feito por você. O link do molde que usaremos nesse tutorial está na descrição do vídeo. Então confira e vem costurar comigo. Outra dica importante é, na hora de imprimir o seu molde, verifique se a sua impressora está ajustada em 100%. A minha estava em 91%. É muito importante ajustar para 100% para termos certeza que o nosso molde vai ser impresso na escala correta. Uma vez com o molde em mãos, eu costumo cortar a borda direita do papel e também a borda inferior do papel. Depois, é só observar esse número no canto superior esquerdo do papel. Ele é um indicativo de linhas e colunas, sendo o primeiro número referente ao número das linhas e o segundo das colunas. Então, é só montar o molde. Então, nós começamos posicionando os nossos moldes no sentido do fio do tecido, que é paralelo à auréola dele. Depois de cortados, chegou a hora de usar a entretela de malha para entretelar a parte do punho da nossa camisa. Para isso, basta cortar a entretela no mesmo formato do punho e depois aplicá-la sobre ele, posicionando a parte da cola para baixo. Depois, basta aplicar uma leve pressão com ferro quente, que a nossa entretela de malha grudará no tecido. Repita o processo para os punhos, gola e pé de gola da nossa camisa. Agora, nós vamos costurar os punhos junto às mangas da camisa. Agora, com os punhos já costurados, nós vamos passar essa costura em direção ao lado do punho. Então, nós vamos pegar o tecido do revel do punho, aplicar sobre ele e costurar as laterais. Feito isso, nós vamos cortar as bordinhas do punho para conseguir desvirar ele. Eu gosto de usar uma pinça ou algum outro instrumento de ponta para ajustar os cantinhos. Agora é só fechar as mangas. Mas antes, nós vamos franzir a cabeça da manga. Ajustar a regulagem da máquina para um ponto maior e então começar a costurar dentro dessa margem delimitada. Após finalizar a primeira costura, nós vamos fazer uma segunda costura rente a essa primeira costura, com o mesmo ponto de máquina.
Agora sim estamos prontos para fechar as mangas. Nesse tutorial, nós utilizaremos a técnica de costura francesa. Então, primeiro nós unimos avesso com avesso e costuramos pelo lado direito da peça. Depois de costurar e refilar a costura das mangas, nós vamos virar elas do avesso. Para quem está começando no universo da costura, eu aconselho alfinetar essa lateral da manga e depois alinhavar. Isso garante maior segurança na hora de costurar. Quando costurar a máquina, é importante cuidar para não acabar costurando a parte do tecido que deverá ficar embutido dentro da nossa costura francesa. Agora, nós montaremos a parte da gola com um pé de gola. Nós começamos fechando a nossa gola. Depois, é só refilar as costuras e então desvirar a nossa gola. Uma vez com a gola pronta, é necessário passá-la para alinhar as costuras. Agora, nós vamos colocar o pé de gola na gola. Depois que prender com os alfinetes, é só costurar as laterais. E aqui novamente nós iremos refilar o excesso de tecido, desvirar e passar. Agora nós vamos marcar as pences da frente da nossa camisa. Com o auxílio de uma fita métrica, eu gosto de marcar a nossa pence com giz, direcionando ela do final para o início. Agora é só unir com alfinetes as prévias marcações que nós fizemos com o giz. Para fechar a pence, eu começo a costura com um pequeno retrocesso e depois vou seguindo a marcação. Já mais próximo do final da pence, eu costumo costurar o mais paralelo possível do tecido para evitar que a nossa pence forme aqueles biquinhos. Depois de costurada, eu finalizo a pence com 2 nós cegos feitos à mão. Agora, nós precisamos quebrar a costura passando a nossa pence, direcionando ela para o sentido de cima. E o resultado deverá ficar assim. Agora, nós vamos montar a peça da frente com a peça das costas da nossa camisa. Como aqui nós estamos usando a técnica de costura francesa, nós vamos montar avesso com avesso e costurar tudo pelo lado direito. Depois, nós seguimos sempre o mesmo processo: refilar as costuras, virar, alfinetar, alinhavar e costurar a máquina, tomando muito cuidado para não costurar o tecido, que deverá ficar embutido dentro da costura francesa.
Agora, nós vamos prender a gola no corpo da camisa. Aqui, nós vamos costurar apenas a extensão que vai de ombro a ombro. Nós vamos alfinetar o pé de gola, deixando a parte das costuras para dentro. Para costurar a manga, nós vamos unir o lado avesso com avesso e encaixá-la costurando pelo lado direito. É legal ir ajustando o franzido da cabeça da manga para que ele fique com uma distribuição uniforme. Agora, com cuidado, nós refilaremos todo o excesso de tecido, viraremos a manga do avesso e aí costuraremos de novo. Após prender com os alfinetes e antes de costurar a máquina, eu geralmente alinhavo essa costura da cava, porque essa costura tem a execução um pouco mais complexa de fazer. Então, se a gente alinhava toda essa extensão, a gente consegue costurar com mais precisão. E o resultado deverá ficar assim, lisinho, sem pregas. Agora, para fechar o revel do punho e deixar um acabamento mais bonito do lado externo, nós vamos utilizar a técnica de costura invisível, que consiste em pegar um pouquinho de tecido de um lado, um pouquinho de tecido do outro. E aqui eu gosto de finalizar dando alguns pontinhos, porque assim eu deixo esse acabamento interno mais firme. Vejam só como faz diferença. Chegou a hora de pregar o zíper, mas antes nós vamos cortar o excesso de tecido da camisa. Para deixar o zíper mais firme, aqui eu vou usar a entretela de rolo, mas essa parte é opcional. Eu gosto de fazer o acabamento do zíper entretelado quando o tecido é mais molinho, mas se o seu tecido for estruturado assim como o meu, você nem precisa executar essa parte. Chegou a hora de colocar o revel da parte inferior da nossa camisa. Nós vamos posicionar o lado direito com direito e costurar pelo lado avesso da peça.
Visto que eu optei por fechar toda a minha camisa com costura francesa, sobrou um pouquinho de revel aqui nas costas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é ajustar essa parte. Se você optou por fechar a sua camisa com costura simples e acabamento em overlock, o seu tamanho de revel deverá encaixar certinho. E na costura, nós seguimos a máxima de que é sempre melhor sobrar tecido do que faltar, porque assim a gente consegue ajustar. Para evitar que o tecido desfie, nós vamos dobrar as pontinhas e passar uma costura entre elas. Depois é só continuar o processo normalmente. Nós começamos costurando toda a extensão inferior da camisa, deixando 5 milímetros de margem de costura. Depois é só refilar o excesso de tecido. Faça esse processo por toda a extensão do revel. Agora nós vamos quebrar essa costura, direcionando ela para a parte inferior da camisa. Eu gosto de borrifar um pouco de água antes de quebrar a costura porque facilita no processo, mas também funciona se você tiver um bom ferro a vapor. Agora nós passamos pelo lado direito para deixar essa costura bem lisinha. Então nós vamos pespontar o revel. Na hora de costurar o pesponto, é importante que você pule a região das pontas da camisa, porque assim nós vamos conseguir desvirá-las depois. Agora chegou a hora de desvirar as pontas da camisa. Eu começo o processo com a ponta dos dedos ou com a ajuda de uma pinça e depois eu introduzo algum objeto pontiagudo para ajudar no processo. Aqui eu usei uma agulha de virar, mas você pode usar uma agulha de tricô ou qualquer objeto pontudo. Apenas é importante tomar cuidado para que esse objeto não perfure o nosso tecido. Na hora de aplicar o nosso zíper, é importante tomar muito cuidado para que a parte inferior do zíper encaixe certinho com a parte inferior da nossa camisa. Antes de costurar a máquina, eu sempre confiro para ver se eu preguei o zíper do lado certo. Depois de verificar que está tudo certinho, nós vamos pregar o revel da parte da frente da camisa.
Aqui nós trocamos o calcador da máquina pelo calcador unilateral para pregar zíper. Tudo certo, então nós vamos fazer o acabamento de bainha do revel. Aqui eu optei por fazer o acabamento com bainha de lenço, que consiste em passar uma costurinha bem na bordinha do tecido, refilar o excesso e depois costurar de novo. Você pode realizar o processo de bainha antes ou depois de prender o revel na camisa. Para costurar a outra parte do zíper, eu gosto de alinhar o tecido com o zíper fechado, porque assim eu consigo visualizar as costuras e encaixá-las bem certinho. Depois de verificar que ficou tudo perfeito e alinhado, nós vamos prender o revel. Depois de costurado, chega a hora de fazer a vira do revel inferior da nossa camisa. Aqui na região das pontas, eu gosto de dar um pique com a tesoura para facilitar na hora de dobrar o tecido. Agora é só alinhavar tudo para costurar depois. Porque antes nós vamos tirar todos os excessos internos de tecido para deixar a nossa camisa com um acabamento mais limpo e refinado. Para o acabamento do pé de gola da camisa, nós vamos embutir o tecido do revel dentro dessa costura. Depois de estarmos com tudo alinhado, nós vamos realizar essa costura com ponto invisível. Pronto, agora nós temos um acabamento interno lindo. Agora nós vamos repetir o mesmo processo para o lado externo. Eu gosto de costurar o revel inferior pelo lado externo da camisa, porque assim eu consigo controlar melhor os pontos e fazer o acabamento ainda mais bonito.
Costura feita, chegou a hora de colocar os reguladores de alças nas pontas da nossa camisa. O processo é muito simples, é só passar por um lado, depois pelo outro, depois encaixar a ponteira, abrir um pouco de espaço no regulador, depois passar pelo mesmo primeiro lado, voltar pelo segundo lado e costurar a ponta no próprio tecido. E esse é o resultado final da camisa Riviera. Cada detalhe foi pensado para que você se orgulhe de vestir o que costurou. E se esse tutorial te inspirou, deixe um comentário e se inscreva no canal.